Tiquemã lança livro colaborativo e Colóquio Davi Copenauá termina amanhã na UFMG. E ainda nesta edição, 13º salário e a entrevista com a chapa 2 da disputa à reitoria. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Termina amanhã o Colóquio Davi Copenauá e a Rutucara. Nossa equipe foi ao evento conferir a importância de se discutir a cultura indígena na universidade. Davi Copenauá é um dos mais respeitados líderes indígenas do Brasil. Reconhecido mundialmente, ele já proferiu discurso na Organização das Nações Unidas, a ONU. Esta semana, Davi está na Faculdade de Educação da UFMG para participar do colóquio. O líder vai falar sobre o livro que escreveu, La Chute du Ciel, publicado em 2010. Esse livro fala para mostrar o conhecimento do povo Yanomami, porque antropólogo da cidade, ele só estuda o conhecimento da cidade. Esse livro é muito importante para estudante, antropólogo novo, antropóloga, a mulher e outros, uma pessoa que está interessado em preservar a natureza. Esta é a primeira vez que o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG traz uma liderança indígena ao campus. A professora Ana Maria Gomes, da Faculdade de Educação, foi à comunidade Yanomami e fez o convite a Davi Copenauá pessoalmente. Davi e o filho, Dário Vitório, fazem parte da Rutucara Associação Yanomami, que luta pelo direito dos povos indígenas. Nosso objetivo da Rutucara é para defender os direitos dos povos Yanomami específico e alguns povos indígenas também. Então, nosso elemento muito extremamente importante para nós, porque outras organizações indígenas existem. Por isso nós criamos nossa organização Rutucara Associação Yanomami e para assim defender os seus costumes tradicionais, rituais, enfim, e saúde também e educação também, e para mostrar ao público, para o não indígena e também para chegar onde as autoridades não indígenas estão desrespeitando a população indígena do Brasil. A programação de amanhã você confere no site ufmg.br. Índios Tiquemã também marcaram presença hoje na UFMG. Em parceria com pesquisadores do projeto Convivência e Ancestralidade da universidade, eles lançaram um livro. O foco da obra é o canto Tiquemã. Alunos, professores e pesquisadores da UFMG se reuniram para o lançamento do livro Cantos Tiquemã para Abrir o Mundo, que retrata a cultura dos povos Tiquemã. Uma produção como essa é importante porque existe um grande desconhecimento por nossa parte, dos não indígenas, sobre a cultura indígena, sobre a história indígena, sobre a música indígena. Produzido em parceria com o Tiquemã, o livro tem uma proposta didática e já foi distribuído em cerca de 20 escolas estaduais e municipais próximas às aldeias. O objetivo é difundir o conhecimento indígena e diminuir o preconceito. Tem muita gente que fala assim, o índio vai te pegar, aí coloca medo nos alunos, mas não é essa forma, porque tem gente formado também, são estudar na faculdade, né? Estão aprendendo junto com não índio também, e a gente está querendo levar os professores, né, também dar aula, né, e também conhecer nós mais por perto, porque tem professor que só imita, né, e a gente quer dar várias palestras, né, para ver nós como indígena de verdade, que tem a sua cultura viva, né? Na cultura Tiquemã, o canto tem grande importância e teve papel de destaque no livro. Todos os cantos nossos vêm através das caças e dos bichos, né? A história, o canto, né? E isso, né, vai passando para a geração. Hoje nós só temos só isso, né? Que a gente ficou gravado, só os pajé que ficou gravado e os geração, vai passando para geração, pajé novo. Algumas das canções foram ensinadas a jovens estudantes pelos Tiquemã. Eu fiz o canto bem bonito para ele, simples também, para aprender fácil, né? Aí eu fiz assim, de Andorinha. Aê, oh, oh, oh.
ho, ai, tru, 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 tru. Ai, ho, ai. Depois as meninas. Esta é a Semana do Cinema Nacional. Por isso, todos os dias, o Fica a Dica traz recomendações para conhecer melhor a sétima arte no Brasil. Na dica de hoje, o diretor Kleber Mendonça Filho. Vou sugerir hoje o nome do Kleber Mendonça Filho, um diretor pernambucano, que é também crítico de cinema, curador de mostras, um cinéfilo em suma, e é um diretor que fez alguns filmes bastante importantes e interessantes, a maioria deles curta-metragens, e que agora, recentemente, né, lançou seu primeiro longa-metragem ficcional, que se chama O Som ao Redor, que acaba de ser indicado, inclusive, para concorrer ao Oscar de filme estrangeiro. Então, O Som ao Redor é um filme que faz no quarteirão da rua em Boa Viagem, onde mora o próprio Kleber Mendonça Filho, uma espécie assim, de diagnóstico das relações entre vizinhos de classe média e entre patrões e empregados domésticos, enfim, um diagnóstico bastante crítico desse conjunto de relações a partir de um roteiro ficcional, em boa parte inspirado nas vivências do próprio Kleber ali naquele pedaço. Então fica como sugestão do cinema do Kleber Mendonça Filho, O Som ao Redor. Amanhã, a dica é sobre o diretor Gabriel Mascaro, não perca! Dia do Radialista, o coordenador da Rádio FMG Educativa conta pra gente a importância da profissão. Geralmente ele nos acompanha em vários momentos do nosso dia, dirigindo, em casa ou no trabalho. O radialista tem parte fundamental nas nossas vidas. E para saber um pouco mais da profissão, a gente conversa com o coordenador da rádio UFMG Educativo, Elias Santos. Elias, primeiro sabendo um pouco da profissão, é só ter uma voz bonita para ser radialista? Não, o que é isso? Aliás, esse é o que menos precisa, é essa tal de voz bonita. Isso é muito legal que você perguntou, porque a gente tem esse mito, né? Da voz bonita. Por incrível que pareça, isso é uma coisa do rádio lá dos anos 40, dos anos 50, mas persiste demais até hoje, né? Então, acho que assim, o importante hoje para um radialista, né? Pensando de uma forma, aí mais especificamente no radialista que é o locutor, é ele ter uma boa comunicação, ele conseguir comunicar. Então, independente se a voz dele é uma voz padrão, se é uma voz bonita, até essa coisa de voz bonita é meio relativo, né? Então, ele consegue comunicar com aquele público dele, ele consegue falar com aquele público dele. Então, isso é legal. Agora, a gente não pode resumir a profissão do radialista apenas esse locutor, essa pessoa que está ali na frente. A gente tem que lembrar que a maior parte das pessoas que trabalham em rádio e televisão está atrás das câmeras, está atrás dos microfones, está lá na cozinha, e a cozinha é o melhor lugar da festa. É onde a festa acontece, né? Você sabe, a cerveja vai sair gelada, não vai, quem está pegando quem, essa coisa toda. Então, eu chamo a atenção que existe uma carência de bons produtores, né? E produtores que consigam fazer o trânsito entre a questão do conteúdo e a parte técnica. Porque hoje a parte técnica evoluiu demais e o radialista também é um técnico. Então, ela está mais acessível, a parte técnica, e a gente ainda tem na formação, na ideia do radialista, que assim, não, o técnico é técnico, o locutor é locutor, o produtor... Não, isso hoje já está muito mais misturado. Então, acho que o cara hoje ele tem que ser mais multi, mais do que nunca, né? E dentro disso, quais são os desafios para se formar um bom profissional de rádio? O primeiro desafio é o seguinte, eu sinto muito a falta, né, da formação do curso superior. Eu acho que isso é importante, né? Não que vai assim, só quem tem curso superior que vai trabalhar. Não, não é por aí. Mas eu acho que para a profissão, valoriza a profissão. Então, acho realmente que assim, faz falta. Mas as disciplinas continuam existindo. Então, de certa forma, rádio e TV continua dentro da televisão, dentro do telejornalismo, dentro da produção publicitária para rádio e tal, isso aqui. Agora, pensando nesses desafios, eu acho que tem uma coisa aí que é muito importante, que é esse rádio digital, essa TV digital que está vindo, né? A TV já está aí, mas praticamente a gente não vê muito para além da questão da qualidade de imagem, né? A interação ainda não é permitida, né? Não, é muito complicada ainda, é cheio de limites. E o rádio está vindo. Então, esse radialista, o desafio que ele vai ter nesse novo projeto é ele conseguir trabalhar, né, com o rádio para além do rádio.
porque o rádio não vai ficar fechado nele. Então eu entendo cada vez mais o rádio como um dispositivo, né? Um dispositivo eletrônico que vai se tornar digital, composto aí por vários textos, seja a fala, seja, né, a música, seja, né, os áudios, mas sejam também através do Facebook, através da interação do novo, né, o novo lugar onde você vai ouvir rádio, você vai poder ver rádio também. Então acho que a imagem também está chegando no rádio. Então acho que o grande desafio para esse radialista, né, desse início de século XXI aí, né, que nós estamos vivendo, é ele trabalhar com rádio, TV, internet interligado. E isso é muito difícil, é muito fácil da gente falar, mas é muito difícil de fazer. E aí, nesse dia, né, do radialista, te pergunto, vale a pena ser radialista? É uma profissão apaixonante? Como é que é? Bom, vamos tentar, né, cabeça e coração e cabeça, né? Vamos com calma. É apaixonante, sem dúvida, né? É uma profissão muito legal e a gente até vicia nela e se permite, que aí eu acho que é uma coisa complicada, ser explorado. Radialista é muito explorado. Né, recebe muito mal, trabalha demais, então eu acho que um pouco mais de dignidade para a profissão. Né? Então, mas a gente topa porque a gente é apaixonado. Agora, por outro lado, por isso que eu volto nessa questão, né, da ideia do curso superior. Não precisa ser um curso superior de rádio e TV, mas a presença, né, de pessoas com curso superior podem nos ajudar, não digo nem para a questão de novas linguagens, produção de conteúdo, não, mas para melhorar um pouco mais a questão das condições de trabalho. Nós temos condições de trabalho ainda muito ruins. Se você pensar que o registro profissional de radialista tem que ser pedido, né, solicitado pela empresa em que você trabalha, não faz nenhum sentido. O registro profissional é meu, é pessoal. Eu sou o profissional que me formei naquilo, que trabalhei naquilo e tal, então tem direito ao meu registro profissional. Só que você tem que ter um aval da empresa, junto com o sindicato. Então, isso eu acho muito ruim, acho pouco digno isso, né? Então, é preciso melhorar. E eu acho que, assim, esse crescimento no Brasil da questão da educação vai acabar exigindo, formando um público que vai exigir um pouco mais de qualidade nas produções de rádio, de televisão, né, e por aí vai. Ou que pelo menos vai questionar mais as coisas. Então acho que por um outro lado também a gente vai melhorar, acredito muito assim, que a gente melhore, né, essa relação com o público, trazendo coisas diferentes, tentando ouvir esse público e sair um pouco daquelas coisas, né, daqueles lugares comuns. Então a minha esperança é um pouco nesse sentido. É apaixonante? É, mas é preciso melhorar as condições de trabalho. Ok, Elias, muito obrigada pela entrevista e a reflexão do Elias pode ser trazida, com certeza, para todas as profissões. Janaína Coelho para o Circuito FMG. Está chegando a hora de receber o 13º salário. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, os brasileiros vão receber em média R$ 1.740. As melhores aplicações para o dinheiro extra você descobre agora. Em 2013, de acordo com o DIEESE, cerca de 82 milhões de brasileiros vão receber o benefício, que este ano gira em torno de R$ 1.660. E para saber o que fazer com o 13º, a gente conversa com o professor aqui do Departamento de Ciências Econômicas e pesquisador do CDPLA, professor Mário Rodarte. Professor, então a gente vai ter um dinheiro extra, né, no mês de dezembro. O que a gente tem que fazer com ele? Qual seria o melhor uso? Bom, é um dinheiro que, ao que parece, é livre, né? Mas temos que considerar que esse é um momento, além das compras de final de ano, coincide muitas vezes com o período de viagem, né? Que deve-se, primeiro, né, para fazer melhor uso do dinheiro, pagar as dívidas, né? Que muitas delas têm um juros muito alto. E, em segundo, também é bom pensar naqueles impostos que vêm no começo do ano, né? O IPTU, o IPVA, geralmente se tem um desconto bem considerável quando se paga sem parcelar. Então, reservar uma parte desses recursos é muito bom para essas obrigações nossas. E, professor, e quem tem filhos? Bom, para quem tem filho, a despesa ainda é um pouco maior, né? Temos as compras de material escolar no começo do ano, então assim, e que isso sempre nos surpreende, né? Porque depois de umas férias, né? Então é melhor fazer um planejamento antecipado, né? E, professor, embora o conselho seja muito valoroso, nós brasileiros geralmente pagamos as contas para endividar mais depois? Normalmente a gente faz rodar a máquina, né? Assim, o que se observa na maior parte das vezes, né, que as pessoas já chegam nesse período do tempo endividados, né? E certamente vão fazer mais dívidas, né? Porque
existe uma certa imprevisibilidade, né, assim, dos gastos de final de ano, né, temos as férias, então, mas assim, é sempre importante colocar no papel, né, o que a gente tem para não ter desagradáveis surpresas, né, no começo do ano. Professor, quem está muito endividado, né, que está chegando agora no final do ano com a cabeça quente, cheque especial, cartão de crédito, o que essa pessoa deve fazer? Privilegiar, honrar esses compromissos, né, essas despesas feitas, essas dívidas, né. É o melhor porque realmente por trás delas tem um juros exorbitante, né. Então, assim, a recomendação, porque muitas vezes se pensa assim, em ir dilatando os prazos e poupando, né? O fato é que os juros da poupança não compensa esses juros negativos que você está tendo com essas dívidas, né? Então, melhor seria procurar o banco, pagar, tentar uma conversa? Sim, negociar na medida do possível, né, por juros menores e honrá-las, né? É um momento também de oportunidade, né? Porque esse aumento de recursos na economia, cerca de 3%, acaba gerando também oportunidades de trabalho e de negócios, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que o 13º acaba satisfazendo várias necessidades, né? Chega o final do ano, a gente faz várias reflexões, né, professor? É bom também fazer a reflexão da nossa vida financeira, o que a gente anda fazendo com o nosso dinheiro? Sim, não é sempre que se faz uma planilha, né, com o acompanhamento dos gastos e a receita que se tem, né? Então, assim, talvez até como meta de começo de ano, né, colocar essas coisas em ordem. Ok, professor, muito obrigada pela entrevista. Então, o 13º cai na conta em dezembro. Nós ainda temos um tempo para pensar o que fazer com ele. Vamos ver se a gente dá conta de, pelo primeiro ano ou nos anos que vão vir, planejar e entrar no ano de 2014 com mais tranquilidade financeira. Janaína Coelho para o Circuito FMG. Depois do intervalo, votações para o segundo turno da disputa pela reitoria da UFMG começa na próxima terça. Hoje você confere uma entrevista com a Chapa 2. O Circuito FMG volta já. O Circuito UFMG abre espaço mais uma vez para que os candidatos à reitoria da universidade que chegaram ao segundo turno apresentem as suas propostas. A ordem de exibição será de acordo com o número das chapas. Eles vão responder às perguntas feitas por 5 representantes de entidades e projetos de destaque da UFMG. Cada pergunta deve ser respondida em 2 minutos, sem direito à réplica. Excedido esse tempo, a entrevista será interrompida. O convidado de hoje é o candidato da Chapa 2, UFMG Contemporânea. Jaime Arturo Ramires é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da UFMG e pesquisador 1B do CNPq. Professor, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no circuito. Obrigado, Pablo. Cumprimento a TV UFMG por essa iniciativa. Ok, vamos à nossa primeira pergunta da Cristina Del Papa, do Sindifes. Vamos ver. Senhor candidato, nós, técnicos administrativos, acreditamos que a gestão da universidade deve ser mais profissionalizada. Nesse sentido, nós acreditamos que muitos cargos que hoje estão ocupados por docentes deveriam ser ocupados por técnicos administrativos. O que o senhor fará, caso ganhe a reitoria, para mudar essa situação? Professor, só tem 2 minutos para a resposta. Obrigado, Cristina. Como nós já mencionamos desde o início da campanha, a questão relacionada aos recursos humanos, ela é uma das nossas agendas prioritárias para a nossa universidade. Compreendemos que a gestão da universidade, sim, ela tem que ser compartilhada. Nós somos um
conjunto de servidores públicos único, e a corresponsabilidade para o sucesso da universidade, ela tem que ser compartilhada tanto com colegas docentes quanto com colegas técnico-administrativos em educação. Nesse sentido, a nossa proposta é de investir em 3 questões específicas: qualificação, valorização da atividade dos colegas técnico-administrativos em educação e incorporá-los cada vez mais na corresponsabilidade da gestão da universidade para o sucesso da nossa instituição, em relação ao ensino, formação em todos os níveis, a pesquisa de qualidade e, sobretudo, os projetos de extensão com a nossa sociedade. Então, a nossa opinião é de, sim, aumentar cada vez mais a participação dos colegas técnico-administrativos em educação na corresponsabilidade da gestão universitária. Desde o início da nossa campanha, nós insistimos e colocamos essa questão como um dos pontos prioritários da nossa agenda. Então, concordamos que essa ação tem que ser uma das prioridades para quem quer que seja que venha assumir o comando da nossa instituição. Bom, a próxima pergunta é da Natália Guimarães, do DCE, professor. Esse ano, principalmente, houve vários casos de violência contra a mulher dentro do campus. Além disso, várias manifestações de racismo e homofobia aqui dentro. Então, a gente gostaria de saber qual seria a política de combate às opressões dentro da UFMG. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Obrigado, Natália. Desde o início, primeiro, vamos reafirmar, nós lamentamos esses fatos, não podemos concordar, tolerar o intolerável e aceitar o inaceitável na nossa comunidade universitária. Um dos princípios que norteia o nosso programa é exatamente a defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos, de toda a comunidade universitária. A nossa proposta é clara. A UFMG ela está atrasada em comparação com outras instituições. Nós temos que ter uma política específica, uma proposta, uma resolução que trate das questões dos direitos humanos, uma resolução de uma conduta social para a nossa comunidade. Então, nesse sentido, a nossa proposta é clara de enfrentar essa questão com políticas específicas, não aceitar o inaceitável e não tolerar o intolerável, com uma resolução para a nossa comunidade, para que os casos sejam discutidos e sejam resolvidos no âmbito da universidade. Infelizmente, nós tivemos alguns casos, sim. A nossa opinião é que a universidade ela tem que se manifestar para além das questões específicas de violação dos direitos humanos. É um dever nosso dar uma resposta à sociedade que nos sustenta e estarmos em colaboração sempre com os movimentos sociais para aprimorarmos cada vez mais a convivência com a nossa comunidade. Essa é a nossa proposta. Ok, a próxima pergunta é da Júlia Alvarenga, da ATENS, professor. Há anos, percebemos que nas campanhas para reitor, todos os candidatos explicitam intenções de melhorar a política de recursos humanos dessa instituição, especialmente a referente a servidores técnico-administrativos em educação. Nesse contexto, que projetos concretamente o senhor criará e implementará logo no primeiro momento de sua gestão para mudar o panorama relativo ao aperfeiçoamento da política de recursos humanos? 2 minutos para a resposta. Obrigado pela questão. Como dissemos, a política de recursos humanos é uma das nossas agendas prioritárias. São 3 as ações principais. Primeiro, a criação de um centro de formação de gestores para propiciar uma qualificação melhor para os nossos colegas técnico-administrativos em educação. Segundo, criar um mestrado profissional próprio na UFMG, evidentemente para atender a demanda da nossa sociedade, mas, sobretudo, a demanda que nós temos interna dos nossos colegas técnico-administrativos em educação. E terceiro, propor uma resolução específica para que o tempo que seja investido na qualificação dos colegas técnico-administrativos faça parte da jornada de trabalho dos mesmos. Então, essas 3 ações, nós entendemos, elas são centrais hoje para nós termos uma maior valorização e uma maior integração, uma maior colaboração com os colegas técnico-administrativos em educação. Essas ações, o nosso compromisso é de trabalhar para que as mesmas sejam implementadas no primeiro ano da gestão, com o intuito de ter um aperfeiçoamento das nossas atividades e cumprirmos melhor a missão maior da nossa instituição de ensino superior. É essa a nossa proposta, são essas as nossas prioridades nesse campo.
Ok, a próxima pergunta é da Marta Pimentel, da ApoBH. Duas questões que se colocam. O forte impacto institucional na abertura de novos cursos e o grande incentivo à pesquisa tem gerado sobrecarga de trabalho dos professores e comprometido a qualidade do ensino. O que os candidatos pretendem fazer para minimizar os danos dessa política? 2 minutos para a resposta. Marta, como nós já dissemos, uma das outras agendas nossas que é prioritária diz respeito à parte acadêmica da instituição. É a primeira agenda nossa. Foi por isso que nós identificamos que hoje cabe à nossa UFMG elaborar um diagnóstico muito preciso de como esse avanço do ponto de vista da expansão na graduação se deu, como que ele está colocado no dia a dia de cada um dos departamentos, tanto do ponto de vista de força de trabalho para os colegas docentes, sobretudo, e também para os colegas técnico-administrativos em educação, para encontrar um melhor equilíbrio dessas atividades e que ela seja sempre feita e desenvolvida em harmonia com o desenvolvimento da pesquisa e também com a atividade de extensão. A nossa intenção é ir a cada um dos departamentos acadêmicos da nossa instituição e averiguar como que se deu essa expansão e como que ela está colocada hoje no dia a dia da instituição, em quem está de fato no dia a dia da instituição, carregando o piano no bom sentido, com ensino, com pesquisa, com extensão e com atividades administrativas do ponto de vista dos nossos departamentos acadêmicos. Essa é a nossa proposta, de consolidar essa expansão que se deu, legítima, né, aliando o ensino com a pesquisa e com a extensão. Essa é a nossa proposição. Ok, a próxima pergunta é do Tarcísio Mauro. Senhores candidatos, várias políticas públicas da última década tiveram como consequência a produção de uma diversidade de alunos da UFMG. Estudantes de escolas públicas em número cada vez maior. Quais serão as políticas para o acolhimento, o acompanhamento e a manutenção dos estudantes tão diversos hoje na UFMG durante o reitorado de vocês? 2 minutos para a resposta, professor. Obrigado, Tarcísio. Como também já mencionamos nos debates, desde o início da campanha, a agenda relacionada com a graduação e com a parte de assistência estudantil, ela é prioritária. Nós estamos propondo a criação de uma pró-reitoria de assuntos estudantis para tratar especificamente a questão do acolhimento, da inclusão e da permanência dos alunos. Evidentemente, essa ação só será bem desenvolvida com uma ampliação em todas as modalidades de bolsas que nós temos para todos os discentes, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Paralelamente, entendemos que também é tarefa da Pró-Reitoria de Graduação desenvolver e implementar um programa específico de acompanhamento dos nossos discentes para evitar a retenção e a evasão dos mesmos, dado esse novo perfil que nós teremos, notadamente de discentes egressos da escola pública. É um grande compromisso que indicamos em ações em 2 frentes, do ponto de vista de uma nova Pró-Reitoria que terá sob sua responsabilidade elaborar toda a política de assuntos estudantis, incluindo a inclusão, permanência e assistência, e a Pró-Reitoria de Graduação, que atuará em paralelo em uma atividade complementar no sentido do acompanhamento acadêmico dos alunos. Essa é a nossa proposta, de um acompanhamento de perto de todo o nosso corpo discente para termos o desenvolvimento e a formação dos mesmos em todos os níveis, com o maior êxito possível, que é a missão maior nossa, da nossa instituição. Muito obrigado. Ok, professor. Muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Circuito. Agradeço. Muito obrigado, Paulo. O Circuito UFMG de hoje termina aqui. No próximo programa, o candidato da chapa 3, UFMG em Ação, José Najib Cotrim, árabe. Uma boa noite para você.